mas no momento, com toda certeza, né, são 12 grupos naturais de inteligência. Você pode chamar de 12 personalidades, 12 perfis, 12 comportamentos, que são naturais e que quem comprova isso são as pessoas. Não sou eu que aponto, digo ou manipulo. Hoje mesmo o Maurício teve, eu acredito que o impacto aqui comigo de saber mais coisas sobre você sem a gente interagir. Quantos anos nós nos conhecemos já? Quantos anos? Sim. Quantas? Minutos, 1h e 20 minutos. Foi Não, interessante, né? foi muito interessante, porque eu posso relatar que foi um impacto assim imediato, que ele olhou para mim, a tua energia é assim, você é assado e você pensa dessa forma, você sente isso. Ele te fez algumas perguntas, né? Ele me fez algumas perguntas e, eu fiquei assim, caramba, como é que ele sabe? E ele até mencionou que quando eu entrei no ambiente, a minha energia entrou antes do que eu. Então ele já sentiu, opa, tá entrando um cara com essa característica aqui agora, entendeu? Foi muito legal, cara. Bem impactante mesmo. Eu gostaria de fazer uma observação no que o Maurício falou, é muito importante para que as pessoas que estão escutando não levem isso ao lado místico, porque assim, eu sou um estudante da física quântica, né? Eu estudo física quântica há 16 anos, né? E acompanho a evolução da física quântica, como a física mecânica eu também já estudava. E o que é que acontece? Vamos tirar essa parte mística de todos os conhecimentos religiosos, vamos colocar agora a parte humana, onde a física, onde as pessoas que são céticas em relação à religião já comprovam que nós somos um aglomerado, um oceano energético. Tanto nós como as coisas, como estamos... quando houve a questão da dualidade onda-partícula, aquela confusão toda, né? Então nós somos onda, mas também somos partículas ao mesmo tempo, né? E o que é que acontece? Eu tenho desde criança, não tem nada a ver com religião, desde que eu me encontro com gente, eu tenho uma sensibilidade energética muito grande. E foi aí que eu consegui fazer um adiantamento de 200 anos nessa descoberta de que as pessoas emanam certo código energético, assim como existe na informática, que são os protocolos que se conversam. Se você que está me escutando agora não acredita em energia, veja bem, se você quando passa uma mensagem digital para a Alemanha, ela vai. Agora, como é que ela vai? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar nisso como é que as ondas de rádio, as ondas curtas, as ondas médias, as ondas longas, e agora nós estamos falando para você, gravando, e isso tudo vai longe e você vai estar escutando isso. Então nós somos pura energia. Agora, essa energia ela é condicionada, comandada, articulada, percebida, recebida, ela pode influenciar positivamente e negativamente. Vai depender do nosso estado emocional, psíquico, mental, né? Agora, todos nós temos o que foi a descoberta, começou pela energia. Todos nós temos um código energético. Além da nossa digital, nós temos uma digital de grupo, ou seja, quando eu fui para a Grécia, que eu tive essa oportunidade também de ir para a Grécia, né? E eu fui investir para fazer uma pesquisa de 15 dias dos filósofos, porque muita coisa dizia que foi dito ou que não foi dito por Sócrates, que era Platão que estava dizendo. Então eu digo, eu vou lá no berço e vou beber daquela água, daquela fonte. Fui a Delfos também, realizei um sonho. Agora, quando eu fui à Grécia, eu já tinha usado na sala da minha casa, quando começou a descoberta, eu tinha usado a questão, eu não usava o nome grupo, até que uma pessoa de Gaspar fez assim, da cidade de Gaspar, estava fazendo lá, ô professor, qual é o meu grupo? Eu gostei tanto daquilo, então o conhecimento veio de todas as pessoas, eu digo é grupo. Mas eu usava grupo e tinha uma certeza, mas ficava assim, grupo. Quando eu cheguei na Grécia, eu vim ver que o próprio Darwin usou de Aristóteles, que era considerado o pai da lógica, que usava que existe grupos e subgrupos. Ou seja, na natureza existe grupos e subgrupos. Embora nós somos individualidade, mas temos grupos. Existem pessoas afins, existem pessoas que têm a mesma linha. Então aí eu descobri milhões de pessoas, milhões existe, mas eu descobri muito mais de 1000 pessoas do grupo do Maurício que pensam como Maurício. Primeiro tem que terminar o que começa, primeiro são pessoas que estão discutindo agora que se deixar uma louça na pia, alguma coisa, aquilo incomoda para dormir. São pessoas que não podem ficar assim, deixar de dizer uma coisa. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, Maurício, aqui? Claro. O Maurício estava... Se não for verdade, tu... Também tem que dizer. Claro. Seja bem honesto mesmo. Não. O Maurício está com uma discussão com você, uma pessoa profissional lá. Vamos colocar uma pessoa profissional numa discussão, até porque ele tem intimidade para dizer mesmo, Sim. ou ligar depois. Mas ele está na discussão com a pessoa lá, profissional, e ele devia ter dito isso. Ele vai para casa, e quando ele no caminho de casa, ele começa, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, aquilo incomoda tanto. E aí ele chega em casa e ele quer ligar, mas só que passa das 10 da noite.
aquilo vai ser uma constante, porque ele faltou aquilo que ele devia ter dito. E aí, Maurício? Sim, porque dá uma sensação de não ter feito de maneira incompleta, entendeu? Eu não falei tudo que era para falar. Eu sinto isso aí, é real mesmo, cara. É mais um... Não é? Agora, o que acontece? O que acontece assim, ó, Maurício, eu às vezes eu podia ficar assim, poxa, eu sou o grande descobridor da inteligência que o Maurício faz parte. Não, eu fico triste porque quando eu olho, há muitos anos já que eu vejo, inclusive, eu vi até pessoas do Inato fazer isso, eu queria chamar a atenção, mas eu digo, mas não se tocou ainda. As pessoas continuavam ainda colocando um cérebro e um coração, um cérebro e um coração. E não colocava a inteligência do Maurício, ou a inteligência que milhares de pessoas, bilhões de pessoas têm na Terra, que é uma inteligência, inclusive, que eu fiz um estudo para trás, que eu não esperava, para falar dessas 3 inteligências, que faz parte da descoberta, que lá nos anos 60 houve um ciclo, eu descobri que essas inteligências ela tem um ciclo psíquico e energético na Terra. Vamos lá. O ciclo que eu alcancei, que eu não era para ter alcançado, porque antes de mim, que é dos anos 60, comecinho dos anos 60, 50 e pouco, eu descobri com pessoas mais velhas que aquele tempo foi um tempo de uma proatividade muito grande, que as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham estudos. Aí eu vi que o dono da TAM, que era o comandante Rolim, dono da Sharp Corporation, que era uma pessoa que tinha só um sapato, não tinha dinheiro, e eles fizeram fortuna porque trabalhavam muito, eram muito cheios de atitude. É uma inteligência que traz muita atitude. Não é? E aí, depois eles me falaram que pessoas não... Vamos supor que o Maurício seja uma dessas pessoas lá em 50. Vamos colocar o estereótipo, né, sem fazer nenhum padrão. E aí as pessoas não acompanhavam. Vamos supor, o Eduardo que está aqui não acompanhava você. Então o Eduardo ia parar onde? Na casa de saúde. Foi a informação que eu tive. Eu não fui atrás dessa informação. As pessoas iam parar na casa de saúde, porque não tinha essa proatividade, não nasceram com a energia que o Maurício tem, que vai do cérebro reptiliano de Paul MacLean, que eu fiz um link, com as suprarrenais. Então ele produz muita adrenalina, o neurotransmissor que o Maurício mais usa é a noradrenalina, que não é o mesmo seu, que não é o mesmo meu, que não é o mesmo do Eduardo, que não é o mesmo da Joyce. Então, e aí eu descobri uma enfermidade correspondente, psicossomática. Depois o outro ciclo, que aí eu já me lembro que eu era criança, que existiam os CDFs já, né? E aí foi o ciclo da inteligência racional, uma inteligência mais fria. A sua eu vou deixar para dizer por último, tá? Tá bom. E aí, depois dessa inteligência que eu sou o único que falo no mundo, veio a inteligência racional, que veio um tal de currículo Vitae. Currículo Vitae, e veio tal, acabou tal de ginásio e admissão, virou ginásio científico, e tinha que ter currículo, tinha que ter comprovações, e as pessoas, elas falavam muito teoricamente, não falavam mais, não existia tanto mais aquela empatia nem a proatividade, aí deu um boom no mundo, a ciência também cresceu, também não foi mal. Agora, depois desse ciclo, na virada dos anos 90, no final do século passado, veio a inteligência emocional ficar com tudo, os grandes best-sellers, veio também acompanhado, lá na Racional, veio acompanhado de um problema mental que as pessoas tinham de forçar a barra, não conseguir fazer as provas, e o número de psicólogos cresceu naquela época no mundo, porque as pessoas tinham que fazer terapia, tinham que saber por que a pessoa não acompanhava, a dificuldade, veio o tal da aula de reforço, e veio tudo isso junto como efeitos, né? E depois dessa pesquisa que eu fiz muito para trás, aí nos anos 90, já no final do século passado, nós tivemos aí o ciclo da inteligência emocional, onde veio tanto a parte positiva da empatia das pessoas, que as pessoas já eram demitidas não porque tecnicamente não falta eram boas. Falta de competência. Mas falta de empatia, falta de relacionamento, de saber se relacionar com as pessoas. Tem uma frase muito conhecida. Isso é muito forte. E aí veio também a depressão, que tem muitos cientistas que eu conversei no mundo, que há uma polêmica aí, que eu não vou me colocar qual é o meu lado, que muitos cientistas dizem que a depressão foi criada no laboratório para criar os remédios para a depressão. E muitos dizem que a depressão realmente é uma doença. Eu prefiro observar que todos nós temos um estado de baixa autoestima, todos nós. E há uns mais melancólicos, há alguns que são mais fortes, outros que são mais assim, e isso pode criar realmente uma doença que nominaram de depressão. A pessoa pode ficar num estado realmente perene, assim. Perene, né? De sofrer com isso, né? Bem,